Muito bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos referente às leis de Newton, né, lá do capítulo 5 do Halliday, hoje nós vamos ver a terceira lei de Newton. Bom, o enunciado dela ele é muito simples. Então, olha só. Se um corpo A aplica uma força em um corpo B, este reage aplicando sobre A uma força que tem mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade. Se uma força vale 10 newtons, a reação também vai valer 10 newtons, obrigatoriamente, tá? Elas têm a mesma direção, então se uma força é horizontal, a outra força também é horizontal, tá? E sentidos contrários. Então, se uma está para a direita, a outra vai estar para a esquerda, tá certo? Eu elenquei aqui o que eu chamei de observações e alguns pontos para você levar em consideração ao analisar duas forças para saber se elas são ação e reação, ok? Então vamos lá. A ação e a reação envolvem somente dois corpos. Então, se eu tenho que analisar ação e reação e nós temos três corpos, A faz força em B, B faz força em C, e eu achar que isso é ação e reação, isso já está completamente errado. Então é A faz força em B, B faz força em A, tá certo? A ação e reação são aplicadas em corpos diferentes, acabei de falar isso. A faz força em B, B faz força em A. Por esse fato, elas não se anulam, ou seja, se A faz força em B, essa força que está sendo feita no corpo B pode gerar movimento, pode gerar um amassado, pode fazer qualquer outra coisa, tá? E da mesma forma, a força que o B faz no corpo A pode ter qualquer efeito ali que aconteça naquele objeto, tá? Os pares de ação e reação são simultâneos, ou seja, a partir do momento que eu sei que a ação se encerrou, não vou ter mais reação também. Então, tenho ação, tenho reação. Acabou a ação, acabou a reação, tá? Então, na minha opinião, esses aqui são itens que você deve anotar para poder analisar se aquela situação, aquelas duas forças, né, realmente respeitam a questão de ação e reação, ok? Por exemplo, um exemplo clássico aqui, a Terra e a Lua, tá? Primeiramente, percebam que essa força que está lá no centro de massa da Terra, que essa força que está lá no centro de massa da Lua. É uma força de atração gravitacional? É, tá? Então, a Lua faz força sobre a Terra, puxando-a para cá, e a Terra faz força sobre a Lua, puxando-a para cá, tá certo? Então, são duas forças que têm a mesma intensidade. Deixa eu só colocar aqui os vetores aqui em cima aqui para não errar isso, tá? Então, são duas forças que têm a mesma intensidade. Se você olhar aqui na questão das retas, tem a mesma direção, né? Ok? E tem sentidos opostos. Uma está para a esquerda, a outra está para a direita, tá certo? Então, esse sim é um par ação e reação. Vamos lembrar, por exemplo, uma pessoa que eventualmente esteja aqui na superfície da Terra, tá? Então, essa pessoa ela é atraída através da força gravitacional para a Terra, tá? E essa mesma força gravitacional, a pessoa atrai a Terra de encontro a ela. Óbvio que aquele objeto que tem menos massa vai sofrer mais aceleração, e é por isso que a gente observa que a pessoa cai de encontro à superfície da Terra e não ao contrário, tá certo? Uma das influências da Lua, dessa força de atração gravitacional que temos entre elas e que gera aqui na Terra, é a maré, né? Então, por exemplo, nesse momento aqui, o líquido, por não ter forma definida, a gente acaba percebendo que o nível aqui nesse lado sobe um pouco e lá vai baixar um pouco. Maré alta, maré baixa, né? Só para ilustrar um pouco mais isso. Bom, quando a gente vai caminhar, como é que nós caminhamos? Bom, primeiramente, se não houver atrito aqui, eu não vou sair do chão. Eu não vou conseguir caminhar. Por quê? Porque eu preciso, através dos meus pés, empurrar o chão para trás, força de ação, para que, através desse atrito, eu tenha a reação e o empurre para frente. Tá certo? Então, ação, eu empurro o chão para trás, como reação, o chão me empurra
para frente, ok? É assim que a gente caminha pensando na terceira lei de Newton. Esse aqui eu sempre trago porque é um exemplo clássico que já caiu aí em diversas questões que eu vejo nos livros, tá? Então, por exemplo, o burrinho aqui diz assim, ó, eu não consigo puxar a carroça, porque a força que eu faço na carroça é exatamente igual à força que a carroça faz sobre mim, e são de sentidos opostos, então uma anula a outra. Então, primeiro, ação e reação não se anulam. Segundo, não é essa força aqui que vai fazer com que a carroça se movimente. O que vai fazer com que a carroça se movimente é a mesma questão, o ato de caminhar que nós acabamos de ver. Então, através das suas patas, o cavalo empurra o chão para trás, como reação, o chão empurra o cavalo para frente, e através da força que ele faz sobre a carroça vem junto com ele. Tá certo? Então, ação e reação, sim, são exatamente iguais, entretanto, não se anulam, tá? E o que faz ele mover a carroça é a força de atrito, né, dos pés com o chão, tá? Outros exemplos clássicos, o foguete, tá? Então, a partir do momento que o combustível aqui dentro dele começa a ser queimado, esses gases precisam ser liberados. Através do formato aqui do foguete, esses gases são liberados para trás. Então, quer dizer que o foguete faz uma força sobre os gases, empurrando-os para trás. Como reação, esses gases fazem força sobre o foguete, empurrando-o para frente. E por isso é que o foguete consegue subir, enfim, atingir o objetivo dele, tá certo? O helicóptero. Bom, através das hélices, esse helicóptero faz força sobre o ar, empurrando o ar para baixo. Como reação, esse ar faz força sobre as hélices, empurrando as hélices para cima e, por consequência, por ela estar fixa ao helicóptero, né, o helicóptero vai junto. Então, ação e reação. Ação empurra o ar para baixo, como reação, o ar empurra o helicóptero para cima, ok? Situação aqui de duas pessoas dentro de um barquinho aqui praticando remo, né? Então, através do remo, ele empurra a água para cá. Como reação, a água empurra o remo para lá. Nesse caso, através do torque gerado aqui, faz com que o barquinho consiga se movimentar naquele sentido. Ação e reação. Faz-se força sobre a água e a água faz força sobre o remo e, consequentemente, sobre o barco, colocando-o em movimento, ok? Aqui é uma questão para a gente pensar, tá? Aqui nós temos o carro que foi extremamente amassado, o poste que amassou muito pouco. Aqui é ação e reação? Bom, então o que aconteceu aqui? Nós temos que o carro fez força sobre o poste, certo? Então eu tenho aqui a força do carro sobre o poste, mas também nós temos a força que o poste fez sobre o carro, certo? Bom, então vamos lá. São duas forças que envolvem dois corpos, têm mesma intensidade, sim, tem mesma direção e tem sentidos opostos. Mas por que o carro amassou tanto? Aí é uma questão de resistência mecânica à pancada, tá? Então, nesse momento da colisão, a força que o carro fez sobre o poste foi exatamente igual à força que o poste fez sobre o carro. Só que essa força foi suficiente para causar todo esse estrago no carro, mas essa força aqui, ela não foi suficiente para quebrar o poste, tá? Às vezes é suficiente sim, como a gente consegue presenciar aí em alguns acidentes, em alguns abalroamentos que a gente consegue perceber, tá? É mais ou menos eu pensar, joguei uma pedra na vidraça. A força que a pedra fez sobre a vidraça é exatamente igual à força que a vidraça fez sobre a pedra. Entretanto, aquela força foi suficiente para eu quebrar a vidraça, tá? Mas aquela força não era suficiente para eu quebrar a pedra, tá certo? Então, naquele momento em que houve a ação e reação entre a pedra e a vidraça, eu tenho ação e reação.
força que a pedra fez na vidraça, força que a vidraça fez na pedra. Quebrou a vidraça, acabou a ação, acabou a reação. Mas aquela ação, aquela força de ação, foi suficiente para eu quebrar a vidraça, mas ela não era suficiente para quebrar a pedra, ok? Então assim, ó, quando a gente for fazer essas análises sobre a terceira lei de Newton, em conjunto com a primeira e com a segunda, que vamos pensar que a gente vai trabalhar em conjunto as três para fazer as análises dos problemas, tá? Eu preciso tomar cuidado e definir bem o que é ação, o que é reação. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.